Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação. A obra Ação e Reação é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje iremos examinar mais um capítulo desta obra portentosa, desta obra que estamos e vimos examinando capítulo por capítulo neste canal que é o Raciocínios Espíritas. Hoje iremos, portanto, explorar e nos dedicar a examinar, refletir, estudar acerca do capítulo 3, capítulo que é intitulado pelo autor espiritual com o título A Intervenção na Memória. A intervenção na memória. O início do capítulo, o André Luiz descreve o ambiente espiritual dessa região comandada por Druso, né, liderada por Druso, e que tinha ali enfermos sendo acolhidos nas alas hospitalares, nas enfermarias e assim por diante. E logo no início do capítulo, a gente tem Druso sendo abordado por alguns funcionários da instituição que eram líderes da instituição, né? Líderes, aspas, né? Subchefes, né? O líder maior é Druso, mas subchefes, ou seja, líderes dos seus departamentos, dos seus locais, que recorrem a Druso para uma ajuda. Por quê? Porque, segundo eles, a princípio, quem aborda ele é o assistente Barreto, que fala que três dos espíritos recentemente acolhidos em uma ala entraram em crise de angústia e rebeldia. Crise de angústia e rebeldia. E Druso disse que já sabia da ocorrência, né? Já percebia a ocorrência e se tratava de uma telepatia alucinatória. E explica que esses casos aí são casos que não é apenas crise de um paciente que está sendo cuidado, mas são espíritos que ainda não têm condição de receber ajuda e que causam uma perturbação no próprio ambiente, causam uma espécie de rebeldia no próprio ambiente, né? E se refere a irradiações mentais de espíritos à distância que os alcançam, né? E aí ele diz, olha, retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outros recursos, né, de outro recurso. E aí o André Luiz Hilário fica, o que será isso, né? Outro funcionário aborda Druso, né, e fala que em uma tela de aviso que não estava nem funcionando, começa a aparecer mensagens aflitivas, né, e fala de duas expedições daquela instituição que estavam nas trevas, em regiões bem densas e tendo dificuldade. Druso responde, né, pergunta sobre a questão, ele dá alguns detalhes e ele dá uma orientação específica. De inesperado surge outro colaborador que fala sobre um caso, o chamado caso de Jonas, que é um futuro reencarnante e que não está sendo acolhido pela sua mãe, que já vivenciou vivenciou 3 experiências de aborto e que corria o risco de fazer a 4ª tentativa de aborto, né? Porque a sua mãezinha é um espírito que tem uma dificuldade com ele, sentindo os fluidos e as vibrações antipáticas de Jonas, né? Às vezes a gestante sofre isso, ela acabava rejeitando a gravidez e muitas vezes desejando e executando o aborto, né? A gente tem outros elementos chegando, comentando com ele, fazendo considerações com o Silas, né? E o André Luiz fica intrigado com a quantidade de trabalho de Drusos, né? Os funcionários ali que recorriam a ele. E a primeira observação é que o benfeitor espiritual fala sobre a reencarnação de Jonas, né? Que eles próprios poderiam decidir e organizar, porque há reencarnações que são programadas e são organizadas pelos planos superiores e há aquelas que são deliberadas dos planos inferiores para a Terra.
Nem toda reencarnação, o espírito parte do plano espiritual superior para a Terra, às vezes parte de um plano inferior. Mas todas elas têm a autorização, o amparo, a chancela dos benfeitores da vida maior, é claro. Mesmo quando aqueles que estão envolvidos na reencarnação não sabem e acham que estão reencarnando por conta própria, né? Estou falando aqui das regiões mais infelizes, mais ignorantes da espiritualidade. Então, Druso faz algumas orientações sobre a reencarnação, né? Diz sobre a beleza da reencarnação nesse sentido e o cuidado que tinha ali para evitar o abortamento, né? Que é uma coisa muito delicada, uma coisa muito grave do ponto de vista da doutrina espírita, né? A gente tem umas conversas sobre a capacidade do benfeitor de dar conta de tanta coisa, né? O André Luiz e o Hilário ficam preocupados com isso, né? Mas há uma orientação dizendo que ele tem toda a condição, que ele tem todo o potencial, né? Que ele faz isso com toda a bondade e dedicação, mas que ainda assim o Druso funciona de intermediário entre forças espirituais maiores, entidades angélicas, né? Porque ali todos são intermediários de mensageiros da luz de um plano maior, né? Ele até diz... Ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Olha só. E aí a gente tem um lugar chamado Agulha de Vigilância, que é um local, uma espécie de terraço daquela instituição. Eles sobem aquele local, né, da mansão, né, que é chamado mansão, né? Sobe o terraço, chega no terraço, que é o chamado Agulha de Vigilância, e ali existe é possível ter uma visão panorâmica do exterior da instituição. E quando André Luiz vê o exterior da instituição, tem entidades, as mais revoltadas, variadas, rebeldes ali, investindo contra a instituição, tentando entrar, tentando invadir, tentando produzir perturbação. E qual microscópios que tinham ali? Qual microscópios que eles tinham, ou melhor, qual telescópios que eles tinham, eles conseguiam visualizar, né, mesmo naquelas sombras, naquelas densidades ali, visualizar aquelas ocorrências a ponto de André Luiz ficar surpreso com aquela dinâmica, com aquela ocorrência, e chegar a se impressionar, né, diante daquele assédio constante, né? Mas o próprio André Luiz diz o seguinte, que aqueles telescópios funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo exata noção do ambiente constrangedor que cercava, povoado de criaturas agressivas que fugiam, espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de pequenos canhões. Olha só, então tinham entidades ligadas à instituição como se fossem sentinelas, seguranças que manejavam máquinas como se fossem canhões e que as entidades, olha, fugiam, né? Fugiam. E aí André Luiz pergunta, né? Que vem a ser aqueles equipamentos? E o benfeitor diz, canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Então, eram canhões, eram irradiações. É claro que não eram canhões no sentido de destruir o espírito já está desencarnado, mas eram irradiações, vibrações para impedir as entidades de acessar aquela instituição. Lembrando que a gente está numa região densa da espiritualidade. Então, essas casas, essas instituições de luz, que são instrumentos, que trabalham em favor, né, do mundo maior, precisam de recursos para se defender naquele ambiente trevoso, naquele ambiente denso, né? Assim como na Terra, infelizmente, a gente tem recursos de segurança pública para evitar, apesar de todos eles imperfeitos, para evitar que o mal predomine e a Terra, a sociedade material, a sociedade dos encarnados, se transforme num caos. André Luiz diz que ouvia o som como se fossem de tiros, projéteis invisíveis, sibilando o ar, violando o ar, né, penetrando o ar e sibilando a reduzida distância, e que acabavam estalidos secos. E o próprio Druso disse, estejamos tranquilos que nossas barreiras se movem com eficiência. E é interessante porque
as hastes metálicas, como se fossem cercas, né, em volta, também tinha essas energias a ponto de quando alguém tocava ou alguém atacava, ela liberava faíscas elétricas, né, que afugentavam aquelas entidades. E aí ele diz o seguinte: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Paz não é não fazer nada, não é ter problemas. Olha só, eles estavam tendo problemas, mas é servir ao bem, confiando em si mesmo e em Deus. E aí depois, após isso, Druso e a equipe acompanhada, né, que tem inclusive André Luiz ali fazendo parte, vai tratar de um caso que é o caso principal, é o caso especial, é o caso que dá nome ao capítulo. Lembre que o capítulo se chama Intervenção na Memória. E aqui a gente vai ver aqui um paciente, um espírito que é acolhido, que está totalmente deformado de maneira avantajada o perispírito, né? As partes, os membros e, sobretudo, a cabeça, o crânio, que está totalmente avantajado, avantajada e deformada, tá? O corpo perispiritual. A ponto de André Luiz perguntar se aquele espírito não desencarnou de maneira violenta num acidente de automóvel, né? Um atropelamento terrestre, né? André Luiz chega a duvidar, a desconfiar disso, mas o benfeitor disse: não sabemos há quanto tempo ele está no mundo espiritual, se desencarnou recentemente ou não, né? Mas a gente precisa focar naquilo que é importante focar. E aqui é o ponto alto do capítulo, tá? Enquanto André Luiz... É interessante porque nesse diálogo, enquanto André Luiz e Hilário ficam compadecidos do espírito naquela situação, naquela deformação, Druso disse: calma, isso daí não é à toa, tá? Isso daí não é à toa. Toda essa deformação perispiritual é consequência dos débitos que esse espírito acumulou. Porque ninguém sofre por inocência na lei divina, cada um é que constrói o seu próprio destino. Se ele está deformado assim espiritualmente e chegou aqui vítima de abusos, de espancamento, de violência de outras entidades, mas ele não chegou nessa circunstância ao acaso. A sua deformação perispiritual denota os débitos escabrosos que ele contraiu. E aí, interessante que Hilário e André Luiz insistem nisso e Druso disse: meu amigo, isso daí não é à toa. Não é à toa. Ninguém chega assim aqui no plano espiritual. Isso daí é reflexo, não é a causa, né? Você só está compadecido do reflexo, mas não sabe o que originou isso. E quem originou isso foi ele mesmo. Foi ele quem produziu isso. O benfeitor chega a dizer: o fenômeno todo ele é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. A mente, por meio das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica, ao serviço, por vezes torturado e difícil, do reajuste. Aqui também, o aspecto descontínuo ou monstruoso resulta dos desequilíbrios dominantes da mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. E aí Druso faz uma coisa interessante. Druso faz algo que é de natureza psicológica, né? É uma estratégia de intervenção psicológica. Precisamos ouvi-lo. Não, mas como ele está perturbado? Não, precisamos ouvi-lo. Ao invés de atuar e intervir com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, é o espírito, é o sujeito que vai no seu relato, no seu desabafo, dizer pra gente o que é que está acontecendo. Mesmo que ele não fale tudo, o discurso dele vai revelar outras coisas que ele não fala. Isso é psicólogo. Isso é psicologia, tá? O psicólogo muitas vezes está escutando, está atento para aquilo que é dito, para conseguir perceber aquilo que não é dito. Perceber aquilo que não é dito pelo paciente, muitas vezes não é porque o paciente não quer dizer, é porque o paciente também não tem consciência.
O paciente fala um discurso e tem um outro discurso que acontece inconscientemente que o psicólogo às vezes nota e sinaliza, porque o paciente não sabe. Então, há o que é dito e há o que não é dito. E o não dito, a partir do dito, é muito importante. Então, a partir do dito da entidade, o druso vai saber o nível de comprometimento espiritual, a culpa do espírito, o nível de débitos que ele contraiu, que ele não é vítima da situação, que tem algo por detrás, enfim. E aí, procuramos ouvi-lo. Né? E aí ele começa a fazer intervenções magnéticas, não para recuperar o espírito totalmente, não para alterar a forma espiritual. Recurso o druso tinha. Provavelmente recurso o druso tinha, né, para fazer isso. Mas por que ele não faz? Porque não é o objetivo. Não é o objetivo alterar a forma dele e ele continuar desequilibrado por dentro. Porque a forma dele deformada é consequência, como nós dissemos, do desequilíbrio do espírito. Então, ele começou a irradiar intervenções magnéticas, envolvê-lo em vibrações magnéticas para incentivá-lo a falar do ponto em que ele está fixo. Porque o druso vai dizer, a mente dele está fixa em um problema, está fixa em alguma coisa, e é preciso que ele fale sobre isso. Ainda que ele não fale totalmente, se a gente perguntar quanto tempo você está desencarnado, que dia é hoje, ele não vai saber responder, e a gente não vai conseguir recuperar ele agora totalmente, mas a gente vai concentrar nisso. A partir daquilo que é o mais fixo dele, a partir daquilo que é o tema da vida dele, os psicólogos falam que todo sujeito tem um tema central, tem um tema importante emocional nas suas vidas. Aquele tema central, aquele tema importante da sua vida, é o tema que vai, de alguma forma, definir as suas grandes questões, as suas questões existenciais e aquilo que você precisa trabalhar. Então, da mesma forma, Druso concentrou no tema principal que aquele espírito estava passando. E aí, envolvendo ele, olha só, não é lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, com as informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Olha só, é isso que eu estou dizendo em relação ao tato psicológico de Druso. Interessante que ele chega a dizer o seguinte, se tentar trazer esse espírito totalmente à realidade e não ficar ali voltados para o tema central, para a ideia fixa do espírito, para ajudar ele a partir daí, tentar trazer ele para a realidade total, ele pode entrar numa crise de loucura. Ele não vai aguentar, é insuportável psiquicamente para ele, dentro daquilo que ele está vivendo. Né? E aí, depois de algumas intervenções, inclusive no glote para saber falar, o infeliz abriu as pálpebras, porque ele estava em sono profundo, em hipnose de entidades, inclusive perversas. Ele abriu e começou a gritar, socorro, sou culpado, não posso mais, perdão, Senhor juiz. Pega Druso e acha que é juiz, Senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. Olha a culpa do espírito, ele precisa falar. E aí Druso diga o que deseja. E ele começa a contar a história. E ele contando a história. Eu vou resumir a história, o nome dele é Olímpio, tá? Antônio Olímpio, e ele era filho de um homem com muitas posses, que tinha muitas terras, mas era irmão de mais dois, que iam ser herdeiros dessas terras. Como ele tinha um plano específico de enriquecimento a partir das terras, ele via os irmãos como entraves para esse plano, até porque os dois irmãos não tinham a mesma mentalidade que ele, não concordavam com o mesmo plano, não queriam o mesmo empreendimento. E aí o que ele fez? Ele resolveu assassinar os irmãos. Deu um licor que tinha uma substância também entorpecente, e aí aí passeou com os irmãos de barco num local da própria propriedade do pai, que fazia, né, eles faziam esses passeios de barco, e aí num local bem fundo, num local onde as águas eram mais fundas, os irmãos já com o tempo já estavam entorpecidos, e ele então fez um movimento brusco, mas que ninguém soubesse, a fim de que o barco só sobrasse. O barco, portanto, naufragou, o barco, portanto, tombou, os irmãos aos gritos pedindo socorro, e ele, mesmo ouvindo os gritos, não socorreu, e nadou de volta à casa e anunciou, e foi falar com a família o que havia acontecido, deu informações, etc., do que havia acontecido, que o barco havia só sobrado, ele conseguiu se salvar e os irmãos não. Assim não foi pego pela justiça, foi herdeiro de toda a propriedade, se casou, foi um homem honesto,
se tornou um pai de família, honesto, com filho, o filho herdou tudo isso dele, mas, apesar disso, o crime que ficava na consciência, ele tentava esquecer, o crime voltava, sempre a lembrança do crime voltava, com o passar do tempo a lembrança ficou maior, e mais tarde a esposa, que teve uma crise de loucura, que evoluiu para uma psicose grave, grave, ela adoeceu gravemente, né? E depois de algumas semanas adoecendo com febre, etc., a loucura tomou conta dela e ela se afogou no lago, né? Numa noite de horror. Ele ficou viúvo e procurou, no final da vida, gozar o que a fortuna dele podia e permitia gozar, né? E assim foi, e assim o fez. Mas quando desencarnou, os dois irmãos esperavam ele no túmulo. No próprio cemitério, foram os irmãos que foram recebê-lo. Encheram ele de violência, de pancada, espancaram ele no mundo espiritual, atormentaram ele, violentaram ele de tudo que é jeito, deformaram a forma dele perispiritual. E por conta da culpa, ele não conseguia sair daquilo. Ele sintonizava com os irmãos. Por quê? Por conta da culpa. A culpa no inconsciente, a culpa que ele tinha, a consciência de culpa fazia com que ele padecesse isso, né? Esses anos todos ali. E a própria visão dele, ele só vê o barco, à noite, e as vítimas dele gritando, olha a consciência de culpa, as vítimas dele gritando no próprio rio em que morreram, né? O capítulo encerra, o capítulo acaba Druso enxugando o pranto dele, dirigiu algumas palavras de carinho e consolo, depois dessa confissão. O próprio espírito ficou um pouco mais descansado, ficou um pouco mais tranquilo, mais sereno, né? Entrou na serenidade. Trouxe um certo descanso ele ter desabafado isso. O doente entrou em uma espécie de apatia. O Druso ficou aconselhando ele, infundindo palavras de carinho e de consolo, e encaminhou ele a uma enfermaria especializada. E depois voltou para André Luiz e disse, pensativo, já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida. Tornaremos ao caso em um momento oportuno. E que Jesus nos ampare. E aí, o capítulo encerra, porque vinha um mensageiro comunicar um outro problema, né? Uma caravana de recém-desencarnados que estava prestes a chegar, e que teria acompanhar ele numa tarefa de inspeção. Mas o capítulo acaba aí. Druso diz, já temos o que precisamos, já temos o suficiente para ajudar, já temos um ponto de partida, e oportunamente voltaremos ao assunto. Vejam como os espíritos bons também agem como psicoterapeutas, como eles também agem de uma forma especial, né? Contato psicológico, penetrando psiquicamente ali nos sujeitos, tentando ajudá-los da forma como eles precisam, né? O benfeitor espiritual Druso, então, tem isso. Então a gente tem duas lições. As defesas espirituais, que são defesas muito mais materiais, porque o ambiente e a região são mais materializadas, né? São atrasadas. Então as defesas são mais, aspas, materiais. É claro que não é energia elétrica ali, aqueles canhões, mas é uma vibração que impede. E também esse caso aí de tato psicológico, que eu acho que é um exemplo para qualquer doutrinador. Primeiro ouvir a entidade, deixa a entidade falar, deixa a entidade desabafar. O doutrinador em reunião mediúnica, embora esse nome doutrinador, ele é muito mais um terapeuta de desencarnados. Ele vai muito mais escutar. O doutrinador é alguém que vai muitas vezes ouvir, acolher o espírito, como dizia Hermínio de Miranda em Diálogo com as Sombras, né? Vai ser muito mais um evangelizador, né? No bom sentido da palavra. Então, é mais ou menos isso. Esse é o capítulo 3 de Ação e Reação, capítulo que diz respeito à intervenção na memória, intervenção na memória, uma memória recente da última encarnação, que esse espírito ali precisou ser terapeutizado, primeiro com um desabafo, para ir diminuir a dose dos conflitos, para depois ajudá-lo de maneira mais efetiva. E é isso que acontece nesse capítulo de Ação e Reação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.